sejam bem-vindos. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciência, e vamos para a nossa aula de número 5, objeto de conhecimento, sistema digestório, detalhamento, anatomia e fisiologia do sistema digestório, glândulas acessórias do sistema digestório. E vamos à nossa aula. Quando lemos sistema digestório, pensamos em quê? Em digestão. E aí lhe vem a pergunta, você já parou para pensar por que nós sentimos fome? A fome, ela é um sinal de que o nosso corpo está precisando fazer uma reposição nutricional. E esse é um comando dado por um hormônio que o seu estômago produz e envia um sinal para o seu cérebro e lhe dá essa sensação de fome, certo? Mas só quando o seu estômago está vazio. Então, o nosso sistema digestório, que é o responsável pela digestão dos nossos alimentos, apresenta órgãos especializados na quebra dos alimentos que nós ingerimos, que são macromoléculas, em partículas menores e no aproveitamento do nutriente neles presentes. Esse sistema é também responsável por eliminar o material que não foi digerido dentro do processo. Então, vamos ver a anatomia dos órgãos do nosso sistema digestório. O sistema digestório é composto pelo trato digestivo, nosso trato digestório, que é composto por boca, onde nós iniciamos o processo de digestão, certo? Um processo mecânico, onde você está triturando os alimentos com seus dentes, ensalivando com a produção da saliva pelas glândulas salivares e com a sua língua, ali você vai fazendo o seu bolo alimentar. Seguindo pela faringe, certo? Atrás, no céu da sua boca, você vai encontrar a faringe, descendo pelo esôfago, chegando até o estômago, onde o processo de digestão irá ocorrer através da produção do suco gástrico, onde terão ali enzimas que farão a digestão do seu alimento, ou seja, a quebra daquele alimento, que são macronutrientes e micronutrientes, para ser absorvidos, passando pelo intestino delgado, onde esses nutrientes que já foram processados através das enzimas produzidas pelo seu fígado, liberado pela vesícula biliar e também produzido pelo seu pâncreas. O intestino grosso, quando chegar no intestino grosso, vai haver o quê? A absorção da água e a formação do bolo fecal, que será eliminado pelo reto e ânus. Então, na espécie humana, o processo de digestão vai apresentar duas fases. A etapa mecânica, como eu disse, essa etapa mecânica, ela vai iniciar pelo processo de mastigação envolvendo sua língua e dentes, produzindo o seu bolo alimentar, e também química, com a produção da saliva, fazendo a insalivação no alimento, formando o bolo alimentar, certo? Então, nós temos a parte mecânica e a parte química. O bolo alimentar é empurrado através da faringe. Observem aqui, na primeira imagem, pelo seu nariz, quando nós inalamos o ar, ele pega o caminho da traqueia, certo?
Então, o esfíncter superior do esôfago fecha a entrada do esôfago, certo? E aí o ar passa para a traqueia. Na imagem número 2, nós vamos ter o quê? Observamos aqui que o ar, ele está voltando para a cavidade nasal. Por quê? Porque quando você engole o bolo alimentar, o seu palato mole bloqueia a cavidade nasal. Professora, o que é o palato mole? O céu da sua boca, que nós conhecemos, ele tem uma parte rígida, onde a gente consegue tocar com a língua, e a parte mais ao fundo, que é o palato mole, que vai... A sua língua, ao empurrar o alimento, ele vai bloquear aqui a entrada da cavidade oral, certo? E o palato vai tampar a cavidade nasal. E aí, o esfíncter vai se abrir e o alimento vai descer. A epiglote bloqueia a entrada da faringe, porque para cá ela iria para onde? Para a traqueia, para o seu pulmão, certo? E na imagem número 3, nós vamos ter o quê? O ar voltando a seguir o caminho da traqueia e o esfíncter aqui fechando, porque o bolo alimentar já passou pelo esôfago, correto? Então, vamos ver agora esse processo em uma animação. Vamos observar aí. O bolo alimentar está na boca, correto? O esfíncter superior do esôfago está fechado, a parte mais para trás, essa parte mais calibrosa da frente é a traqueia, por onde o ar passa. Vamos dar continuidade. Engoliu, a língua empurra. Aí o que acontece? A língua vai bloquear a nossa cavidade oral. A epiglote bloqueia a entrada da faringe, essa seta logo aí abaixo onde está de azul. E aí o esfíncter do esôfago se abre, correto? E o palato mole bloqueia também a cavidade nasal para que esse alimento não entre dentro dessa cavidade. E aí o alimento vai o quê? Ser empurrado, descendo para o esôfago. E a epiglote abre novamente a entrada da faringe. Então, o esôfago é a comunicação. O esôfago é um conduto musculoso que realiza contrações involuntárias, ou seja, você não tem controle sobre essas contrações, denominadas de movimentos peristálticos ou peristaltismo, que é a contração muscular que o esôfago vai fazendo, empurrando esse alimento para baixo, em sentido sempre da boca para o estômago, certo? O seu esôfago, ele pode medir até de 20 a 25 centímetros. E faz a comunicação da boca com o seu estômago, ou seja, conduz o bolo alimentar até o estômago, onde é iniciado o processo químico da digestão. Na segunda etapa da digestão química, a digestão química é um processo que ocorre com a ação de quem? Das enzimas. Ela se inicia na boca com a ação da enzima amilase, que está presente na saliva e faz a digestão do amido. Onde nós encontramos o amido?
nos carboidratos, certo? Os carboidratos são de origem vegetal. Então, por isso que sempre a mãe, né, a higiene também diz que você não deve colocar a colher na boca e tocar o alimento. Agora você sabe, é porque lá já vai ter a saliva e com isso enzimas que vai iniciar um processo de digestão e com isso irá estragar a sua comida. Então, dando continuidade à digestão química, vamos lá. O caminho do alimento, nós temos o alimento, certo? Que vai se misturar com a saliva, essa é uma ação química, mas os dentes triturando e a língua misturando, isso é a ação mecânica, através da mastigação e insalivação. A insalivação vai ocorrer, a produção da saliva vai ocorrer pelas nossas glândulas. Nós temos a sublingual, que fica embaixo da nossa língua, a submaxilar e a parótida, certo? Então, nós temos a distribuição dessas três glândulas formando a nossa saliva. E a partir do momento que você mastiga o alimento, se mistura com a saliva, é formado o bolo alimentar. E aí vamos dar continuidade na segunda etapa da digestão química. No estômago ocorre a ação do suco gástrico, constituído por ácido clorídrico e pela enzima pepsina, que atua na digestão das proteínas. A digestão das proteínas se inicia no estômago e continua no intestino delgado. No nosso estômago, você está vendo aqui a comunicação do esôfago, certo? Com o nosso estômago. Então, aqui, esse saco, esse órgão aqui é o nosso estômago, onde ocorre o processo de digestão através da produção das enzimas que estão misturadas com o nosso ácido clorídrico, fazendo o nosso suco gástrico. Então, a digestão das proteínas se inicia no estômago. Vamos ver como que ocorre a fisiologia da digestão das proteínas. As proteínas, elas são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, que precisam ser quebradas. Aí nós vamos ter a ação da pepsina, certo? Que é uma enzima produzida pelo nosso estômago que irá fazer a quebra das proteínas que nos fornecem os aminoácidos. Aí nós temos aqui, ó, quando quebra a proteína, forma um polipeptídeo e depois um dipeptídeo, certo? Com a ação do ácido clorídrico, nós teremos no processo final os aminoácidos. Esses aminoácidos vão para o nosso fígado, correto? Então, essa é a transformação química do nosso bolo alimentar. Dando continuidade na etapa química, nós passamos para o estômago. Então, o bolo alimentar passará por várias ações químicas das substâncias constituintes do suco gástrico. Os movimentos peristálticos que eu falei, que inicia lá no esôfago, ele dá continuidade também. Fazem com que o bolo alimentar seja misturado ao suco gástrico e transformando um líquido pastoso denominado o quimo. Então, por ações mecânicas de contração peristáltica, o seu estômago se contrai, certo? E mistura o bolo alimentar ao suco gástrico, que é produzido pelas glândulas gástricas. Então, esse é o processo químico também que ocorre dentro do seu estômago. Então, o bolo alimentar, ao chegar ao estômago, sofre transformações tanto mecânica como química. Mecânica pela contração da parede do estômago e química pela produção de substâncias pelas glândulas gástricas. Vamos dar continuidade, vamos ver mais de perto esse processo. Então, está aqui, ó.
os movimentos peristálticos, certo? Deixa eu apagar para destacar melhor. Os movimentos peristálticos, que é o movimento de contração do estômago, facilita a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. Então, aqui nós temos as glândulas gástricas que estão na parede do nosso estômago, produzindo o suco gástrico. As glândulas estomacais ou gástricas produzem o suco gástrico e fazem a parte do processo químico dentro do nosso estômago. Então, a contração, junto com as enzimas produzidas, formam o quimo. E no intestino delgado, que ocorre a maior parte da digestão dos nossos nutrientes, bem como a sua absorção ou assimilação das substâncias nutritivas. Então, vamos imaginar, vamos recapitular. O processo de digestão ocorreu no nosso estômago, vem aqui pelo duodeno e ao chegar no intestino delgado, o que irá ocorrer? A absorção dos nutrientes, certo? Então, aquele alimento que você ingeriu, ele foi processado no seu estômago, foi quebrado, foi transformado e ao chegar no seu intestino delgado, ele vai iniciar a parte de absorção do nutriente, ou seja, para que chegue, entre na sua corrente sanguínea e chegue até as suas células. O quimo, ao chegar no intestino delgado, apresenta também a função de absorver os nutrientes. E esse quimo vai sofrer o quê? Transformações. Essas transformações são dadas de que forma? Na porção inicial do seu intestino delgado, nessa porção aqui, o duodeno, o quimo vai sofrer a ação de 2 sucos gástricos. O que é o quimo? Após o bolo alimentar passar pelo seu estômago, passar pelo processo de ação do suco gástrico, ele se transforma no quimo, certo? E ao chegar, passar pelo duodeno e chegar no intestino delgado, as glândulas intestinais ou entéricas vão produzir um suco intestinal ou entérico. E esse suco vai transformar o quimo em quilo. Esse processo químico é através do quê? Do fígado. O fígado secreta a bile e a bile é armazenada por quem? Pela vesícula biliar, que ao passar pelo duodeno faz a liberação dessa bile. E o pâncreas através do suco pancreático. Então, na porção inicial do intestino delgado, né, no duodeno, o quimo sofre a ação desses 2 sucos, correto? Então, como vimos, o intestino delgado também apresenta a função de absorver nutrientes. Nesse órgão, observa-se a presença de dobras chamadas de vilosidades. Nas células das vilosidades, apresenta-se ainda várias dobras microscópicas, chamadas de microvilosidades. Essas microvilosidades são dobras que garantem um aumento da superfície de contato, proporcionando, desse modo, um aumento na taxa de absorção. Vamos entender melhor como essas microvilosidades e assim assimilar a sua função. Observem aqui. Professora, eu não estou entendendo o que é microvilosidade. Então, vamos olhar. Aqui nós temos o quê? Uma parte de intestino, né, de gado, que tem a mesma função do nosso. Aí você consegue visualizar essas microvilosidades. Essas vilosidades, na verdade,
que estão presentes no intestino, garantindo uma maior absorção. Se a gente pudesse fazer a ampliação microscópica dessa foto, é daqui para cá, onde as células estão em maior número e possuem essas reentrâncias para fazer o quê? Para aumentar o contato e dessa forma retirar a maior quantidade de nutrientes disponível naquele alimento ou naquele momento ao passar pelo intestino, certo? O intestino grosso é a porção final do nosso sistema digestório, formado pelo ceco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide e o reto. Esse intestino, quando comparado ao intestino delgado, apresenta-se muito menor, possuindo apenas cerca de 1,5 m. O que não é absorvido, a água e a massa alimentar, formada principalmente de fibras, passam para o intestino grosso. Portanto, as fibras alimentares são, portanto, essenciais para a formação das fezes e o bom funcionamento dos intestinos. Por isso que nós temos sempre a orientação de quê? De ingerir frutas, ingerir verduras, porque esses são fontes de fibras alimentares. E a saúde do seu intestino também é propiciado pelas fibras alimentares. Correto? Que vai atuar também na absorção da água, no movimento peristáltico, tá? Então, por isso que sempre que nós vamos a um nutricionista, a um gastro, que ele vai tratar da saúde do seu intestino, ele faz a sua orientação, que a gente tenha uma alimentação rica, balanceada e contendo fibras também. Então, vamos olhar a anatomia do nosso intestino grosso. Então, nós vamos ter aqui a apêndice, certo? Fisiologicamente, a apêndice não tem uma função definida. Então, iniciando pelo ceco, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide, que faz essa curva para chegar no reto, por onde as fezes, né, na sequência o ânus, vão ser eliminadas. Então, nesse órgão, o que nós vamos ter? A reabsorção da água para a formação do bolo fecal, até chegar ao reto com a formação das fezes. Então, vamos ver um resumo da digestão. A digestão, ela vem ser o quê? A transformação dos alimentos em moléculas simples, ou seja, em nutrientes. Nos alimentos que nós ingerimos, nós vamos ter macronutrientes como carboidratos, lipídios e proteínas. Então, a transformação disso em nutrientes, que são moléculas simples, se inicia onde, professora? Na boca, com o nosso processo de mastigação, fazendo o quê? A insalivação com a produção de enzimas, que inicia na boca, né, com as nossas glândulas salivares, passa pelo nosso esôfago, sendo empurrado por movimentos peristálticos, chega ao nosso estômago, onde nós vamos ter a quebra dessas macromoléculas através de enzimas, né? Nós vamos ter a amilase, nós vamos ter a peptidase e nós vamos ter a protease, que são enzimas básicas do processo de digestão que se vão unir-se ao nosso suco gástrico. Então, saindo do estômago, entrando no intestino,
no intestino delgado, né, saindo do estômago, pegando o duodeno para entrar no intestino delgado, vai ter o quê, professora? A absorção dos nossos nutrientes, que vão chegar na nossa corrente sanguínea para chegar até as nossas células. Aquilo que ainda não for, que for considerado excretas, vai ser direcionado para outro órgão, outro sistema, que é o nosso sistema urinário e excretor, com a produção da urina. Com o alimento dando continuidade, vai chegar no intestino grosso, onde vai ser absorvido a água e, através das fibras alimentares, formado o nosso bolo fecal a ser eliminado no formato de fezes. Então, para que tudo isso ocorra de forma sincronizada, o nosso corpo tem também algo que nos ajuda, que é o quê? O nosso metabolismo. Então, o metabolismo, ele está associado, né? A gente sempre tem esse questionamento, o meu metabolismo está lento, o meu metabolismo está acelerado, mas afinal, o que é o metabolismo? O metabolismo é o nome dado ao conjunto de reações que ocorrem no organismo. Essas reações são reações químicas de controle do nosso organismo de forma interna. Então, nós vamos ter o metabolismo energético, que compreende um conjunto de reações, como eu disse, são reações químicas, que envolvem trocas energéticas no nosso organismo. Para que essas reações ocorram, são necessários substratos energéticos, que são provenientes de onde? Da nossa alimentação. As principais fontes de energia utilizadas, ou seja, nós vimos aí todo o processo de digestão dentro, né, da nossa absorção, quebra dos nossos alimentos, para a manutenção do nosso metabolismo energético, nós teremos como principais fontes o quê? Os carboidratos, que são fontes de energia para nós, reserva, né, de energia para nós, os lipídios, que também atuam como reserva energética e vão atuar na produção dos nossos hormônios, tem um papel fundamental na composição da membrana celular, com uma camada fosfolipídica, né, de proteção, e as proteínas, que as proteínas vai conferir dentro desse processo a produção e manutenção dos aminoácidos, que são tão importantes dentro do funcionamento celular também. Passando para isso, nós temos o nosso metabolismo basal, que é a quantidade de energia mínima necessária para desempenhar tais funções e manter o equilíbrio de homeostase. Homeostase é a capacidade que o nosso organismo tem de se manter inalterado com o ambiente externo. E chamamos de taxa de metabolismo basal. A taxa de metabolismo basal pode variar de acordo, por exemplo, com sexo e idade. Essa taxa de metabolismo basal, por exemplo, quando você quer fazer uma dieta, certo? Aí você vai lá no médico, o médico vai lhe avaliar, ver seu peso, ver sua altura, e aí ele vai dizer, olha, a nossa dieta vai passar a ser de 2.000 calorias. Então, é com base nesse metabolismo basal, correto? Muito obrigada pela sua atenção. Essa foi a nossa aula de sistema digestório.